Então, rapaziada, fazendo a releitura aqui que o ICT mostrou agora hoje, aqui ó, ele iniciou a venda dele aqui 11h40, em torno de 11h40, tá bom? Então, qual que é a ideia? NDOG, né? N-D-O-G, New Day Opening Gap. New Day Opening Gap. Então, a gente tem que ir no gráfico diário e ver o gap diário que ele foi formado, tá? A qual ele foi formado. Então a gente tem alguns gaps diários aqui, se a gente for analisar bem o gráfico, a gente começa a entender e ver esses gaps diários. Só que no pregão aqui eletrônico, a gente não consegue visibilidade. O que a gente tem que fazer? Tá vendo aqui, ó, esse ETH aqui, ó, bem aqui embaixo. Você clica aqui, você vem em horário regular de negociação. Horário regular de negociação é somente quando a negociação ela inicia no dia específico do ativo, tá? Então, a gente tem todo esse gap aqui, tá vendo? Esse gap aqui inteiro é o gap do dia, tá? Então, entre as 16h40 para as 9h30 da manhã. 9h30 da manhã abre o mercado de ações ali de futuros, né, Nasdaq. Então, você tem aqui às 9h30 da manhã, por isso que geralmente 9h30 da manhã tem um alto índice ali de uma porrada para cima ou para baixo, porque simplesmente abriu o mercado e abriu liquidez. E aí o que acontece? A tendência do mercado é ele preencher todo esse gap aqui, ó. Ele vai fazer esse preenchimento desse gap aqui. Então, quando ele abre, ele preenche esse gap, isso aqui é 9h30, 9h10 da manhã, etc. Você consegue preencher o gap, preencheu, ele fez novamente um order block e subiu, né? Mas a gente vai marcando todos esses gaps dos dias anteriores. Ó, aqui a gente tem um gap no dia 16, a gente tem um gap no dia 17, a gente tem um gap aqui no dia 18 também, no dia 13, se eu não me engano, tem uma outra aqui. Não, não temos. E aí a gente passa isso para frente. Por quê? Vocês lembram que no institucional a gente entende que ele vem buscar capturar liquidez aonde está com um preço onde tem um gap de preço aqui, e ele vai capturando liquidez até preencher totalmente esse espaço, né? Preencheu esse espaço, ele começa a fazer a volta. Aí ele sobe e acabou o dia aqui. Quando ele acabou o dia aqui, ele deixou esse gap, então ele veio preencher esse espaço e aí ele foi, enfim, fazendo lá, pegando todas as ordens dele aqui dentro desse espaço, tá vendo? Ele veio, pegou, desceu, manipulou de novo, subiu, pegar um pouquinho mais porque ainda ficou pendente e continua descendo, né? Só que é o seguinte, às vezes ainda tem liquidez nessas partes e ele precisa pegar essas liquidez que tem aqui. Então, ele pode voltar bem nessas regiões de gap, tá? Gap diário. É isso que o CT fez, tá? Então, assim, ele fez o quê? Aqui, ó, a entrada dele. Vou colocar um pouco para trás, só para a gente deixar mais didático isso aqui. Vamos lá. Boa. Aqui é o gap, por exemplo, do dia 16, dia 18. Então aqui a gente tem o dia 16, o high do dia 16, high do dia 18, low do dia 18, low do dia 16 e do dia 13, tá? Que eu peguei aqui no dia 13, deixa eu ver. O início do dia 16 para o dia 17. Não, é dia 17 aqui. 17. Pronto. E a gente tem o low do dia 17 aqui, tá? Dia 17 e aqui, ó. Opa. Low dia 17, esse é o high dia 17. Aqui em cima. Boa. Pronto. Qual que é a ideia, galera? Seguinte. O ICT fez o quê? O Michael fez o quê? Ele veio, quando capturou esse fundo aqui, ele percebeu que rompeu esse fundo. Quando rompeu, a ideia é ele buscar liquidez ainda num NDOG, né, aqui em cima, e ele fez uma projeção.
tá? Essa projeção aqui é um desvio padrão que ele fez, tá? E ele sempre vai no 1 menos 1 de liquidez, tá? Ou menos 1 ou ele vai no 1.5. No caso do vídeo, ele foi no menos 1, tá? Que é o desvio de swing que ele faz de 1 minuto. Então, isso estou resumindo bastante, tá? Essa questão dele. Mas o funcional aqui, o funcionamento é mais ou menos isso, tá? Ou melhor, mais ou menos não, é exatamente isso. Então ele fez aqui desta pernada aqui, ele pegou essa pernada aqui toda e traçou para a região de liquidez aqui embaixo. Tanto essa número 1, porque ele entregou no 1, né? Ou a 1.5. Então ele inclusive colocou até um pouquinho mais acima, né? Que ele colocou como um alvo aqui. Vou colocar como alvo. Aí o que ele fez? Deixou aqui como alvo, fez a entrada dele acima, assim que ele rompeu esse candle aqui, ó, nesse daqui, ó, ele fez a primeira entrada dele, né? Então estava descendo, 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 subiu, fez a entradinha dele aqui, na verdade de uma vez, né? Que ele fez, uma vez o que ele fez, se não me engano foi isso, deixou o alvo dele aqui embaixo. Nisso ele fez uma outra entrada nessa região aqui, ó, nesse gap. Então ele veio, não foi esse gap, não foi embaixo. Ele fez nesse gap aqui, ó. Fez nesse gap aqui a entrada. Então ele veio aqui, ele foi até o gap e aí ele fez mais uma entrada aqui, colocando o stop acima desse pavio, tá? E ele foi descendo, descendo com ele, com essas duas entradas, até o alvo que ele colocou aqui dentro, tá? Então, o que é importante ser dito? Quando o mercado ele vem fazer a captura de liquidez nesses espaços, né, de liquidez, aqui, esses espaços, esses gaps aqui diários, que ele faz, né? Que pode ser feito, né? Assim que ele me der um engolfo de baixa ou um order block, né? Aqui de baixa, você já consegue ver as ineficiências e se por um acaso a ineficiência veio até aqui, essa região, e voltou e parou abaixo do Fair Value Gap, você já coloca ou no 50% ou aqui embaixo, com um stop acima do corpo do candle que gerou ineficiência. Tá? E aí você coloca para os 50% do gap. Então daqui para cá, nós temos os 50% do gap. Então ele veio até a região de 50% de gap. Chegou no 50% de gap, ele fez novamente um swing low. Quando ele faz o swing low, você já tem um order block aqui, você pode entrar dentro aqui nesses order blocks e fazer as suas compras novamente, tá? Entrou no order block, abaixo do swing low, depois na máxima da região aqui desse order block que não foi mitigado ainda, certo? O corpo, né, no caso desse order block não foi mitigado ainda. Então, teria entrado aqui, nessas regiões. E aí, assim que ele consumiu a liquidez aqui em cima, e nós temos aqui atrás, nós temos liquidez aqui já consumida. Então, assim que ele consumiu a liquidez aqui em cima, ele começou novamente a fazer as capturas para fechar este gap. Então, você pode vir aqui e fechar o gap. Lembrando na confluência do High Time Frame, tá? Sempre entendendo ali que, pô, bateu num High Time Frame aqui, por exemplo, de 15 minutos aqui em cima. Vamos ver. Ó, ele veio no High Time Frame. Ele veio para cá, né? Nessa região aqui. Fechou esse gap. Não é aqui, gente, desculpa. Então ele veio para cá, fechou esse gap aqui no 50%, subiu consumindo liquidez aqui em cima, que seria a máxima, e nós temos o que? Nós temos aqui, ó, essa liquidez aqui em cima, que nada mais nada menos que um rejection block. Tá? Consumiu a liquidez, ó. Vamos no minuto, order block de 15. Vamos no minuto, aqui nessa região, a gente já tem uma probabilidade, né? Ó, subiu, desceu, desceu novamente. Poderia colocar a ordem bem
em cima do Fairway Gap, tá? Ele não pegou um tick acima, né? Não pegou essa ordem, mas poderia colocar também nesse order block que eu gosto, né? Particularmente. E o stop acima do candle do pavio lá. Para fechar esse gap, tá? Então a ideia é fechar o gap, tá bom? Ele consegue fechar esse gap. Fechou esse gap, ele vai lá, faz uma sambada de novo e a mesma coisa se repete no dia seguinte, tá? Fez um order block, fecha o 50% do gap, tá? Ou o gap todo, vai conduzir o trade. Fechou o gap todo, né? Ele subiu novamente para capturar esse order block aqui nessa região, veio e pegar a próxima linha de liquidez, tá? Próximo dia vai ser a mesma coisa. Lembrando que horário regular de negociação é o horário de pregão, onde se abre o pregão aqui no dia, no horário de 9h30. Por isso que o horário de 9h30 ele é tão importante, tá bom? Para manipulação, para a reação do algoritmo, né? Para ele funcionar. Então, 9h30 é importantíssimo, tá bom? Agora, se eu quiser colocar aqui no horário do pregão regular, fazer todas as marcações, né? E colocar no horário do pregão regular, eu posso também. Posso fazer isso. Ó, 9h30, ele saiu daqui, tá? Daqui de baixo, ou da onde começou, né? Daqui de baixo, né? Por isso que ele tem esse gapão. Então ele veio, subiu aqui, capturou essa liquidez aqui em cima, fez o order block, fechou o gap aqui embaixo, né? Então com o gap a gente consegue entender que ele está fechando ou abrindo, tá? As possibilidades de trade, tá bom?